eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás. E a minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Tudo tem a sua hora, o tempo certo de acontecer. Posso chorar uma noite que a alegria vem pela manhã. Olá, que prazer receber vocês aqui no Conexão Verão. Estamos aqui em Niterói com toda a galera do Conexão. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Preparam pra mim. Por isso eu canto, danço, expresso meu louvor. Olá, que prazer receber você aqui na nossa casa Conexão Verão. É isso mesmo, o Conexão preparou um momento de verão, episódios mega interessantes. E eu estou com a equipe toda do Conexão Total aqui. Como vocês já podem ver, aqui ao meu lado, Luciana Ribeiro e Ricardo Galindo. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, nova temporada, nova estação,
novo ciclo profético de Deus para as nossas vidas. Amém! E você, Ricardo? É isso, dentro desse ciclo profético, eu pensava hoje o quanto eu espero desse ano que está por vir. E, sabe, é algo que ecoa em minha alma, e eu estou sendo muito franco e sincero mesmo, eu sinto que algo novo e extraordinário está por vir, e eu já sinto isso. Uau! Então a gente já começa aqui o Conexão Total Verão em alto nível. Bom, eu quero agradecer aqui também a Absol. Olha só, gente, que linda. Maravilhosa. Estou aqui usando esse colar, esse brinco aqui maravilhoso. Um beijo para você, Silvana Sou. Vocês estão vendo aí, passando na tela. Entre em contato, segue lá no Instagram e compra muito, muito. E nos próximos programas, vocês estarão me vendo, me assistindo, usando as peças da Absol. Hoje, o nosso tema é sobre honre o seu crescimento. E eu estarei aqui com toda a equipe Conexão. Vou começar aqui com a Luciana e o Ricardo. Gente, esse tema é muito sério. Uau! É um tema sério e eu não poderia começar um ano novo. Nós não poderíamos deixar de começar um ano novo, o ano de 2023, sem falarmos sobre alguns temas que são muito fortes e significativos e que com certeza farão diferença na nossa vida. Honre o seu crescimento. O que quer dizer isso? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre esse assunto? Nós precisamos estar atentos a tudo o que acontece na nossa vida, porque em tudo está a vontade de Deus, e é impossível que cresçamos sem antes ser experimentados, passarmos pelo crivo de Deus. Então, nós precisamos não só atentar para isso, bem como agradecer por tudo aquilo que passamos, porque tudo está dentro da vontade de Deus. Exatamente. E hoje é muito engraçado a gente olhar um pouquinho para trás e a gente viver coisas que um dia nós pedimos a Deus, sendo que nós desfrutamos tanto do lado bom quanto do lado que não é tão bom. Isso acontece, não é? Verdade. Sabe que quando a gente olha para um crescimento, e o crescimento é inevitável. É inevitável. Para todas as pessoas, É. para todo propósito, é inevitável, ele faz parte da nossa vida. Então a gente vai crescer e ponto. Agora, como nós vamos crescer é outra história. E aí, pensando nesse tema, orando por isso, o Senhor me mostrou um boneco deformado. E Deus falava assim, quantas pessoas cresceram, mas são verdadeiras aberrações. Nossa. Sabe quando você olha para um corpo, não vai ter um braço comprido e outro curto, ao menos que haja uma deficiência. Sim, Mas sim. o crescimento normal, funcional, tudo cresce em harmonia. Exato. E hoje as pessoas querem desenvolver muito um lado e o outro fica atrofiado. Perfeito. Então, honrar o nosso crescimento é respeitar a harmonia entre todas as partes. Que partes são essas? O corpo vai desenvolver. Sim. A alma, o espírito, o propósito, o ministério. Sim. A gente não pode focar em uma área e negligenciar a outra. Senão, nós vamos crescer, mas seremos aberrações. Exatamente. É a questão do alinhamento. Sim. Da gente pensar que a gente precisa andar, se desenvolver, mas isso tem que acontecer em conjunto. Físico, emocional, sentimental, espiritual. Mas é difícil a gente crescer, não é? Não é fácil a gente crescer também. Crescer dói. Inclusive, a gente tem a dor do crescimento. Tem a dor do crescimento físico. Sim. Que não é fácil também. Sim, e tem a dor emocional, né? Exatamente. Tem a dor espiritual, que todo ministro, toda pessoa que tem propósito também sente. Sim. Né? Crescer dói, mas a recompensa do crescimento supera qualquer experiência de trauma e de dor que o crescimento causa. E é muito interessante que nessa etapa, porque nós nascemos e já vamos nos desenvolvendo porque faz parte da natureza, daquilo que Deus criou, né? Daquilo que Deus nos
como Deus nos colocou, como Deus sonhou, né? A gente nasce desse tamanhozinho, daqui a pouco 1 ano, 2 e vai crescendo a vida toda, né? Sendo que a gente não espera por algumas situações na nossa vida. Junto com esse crescimento, com esse desenvolvimento, estão também os embates da vida, não é, gente? Mas isso é o que nos faz crescer. Exatamente. São esses embates que nos trazem a experiência e que nos move a avançar. Sim, Não fosse isso, não teríamos a experiência. exato. E aí é bom entender que tudo provém de Deus. Nós fazemos a nossa parte, sim, mas quando advém algumas adversidades em nossas vidas, nós tendemos a reclamar, por que Exato. aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Isso. Se nós entendermos que isso é projeto de Deus e que aí nós temos que fazer a nossa parte, e aí vem o crescimento, e com isso vem a recompensa, porque Deus não nos dará certamente absolutamente nada se não estivermos preparados. Exatamente. Não tem prova maior do que nós não possamos suportar, né? E é uma verdade, não é, Luciana? Isso é Sim, verdade. Sim. A dor, o sofrimento, o processo é certificado. É o atestado de Deus de que você vai crescer, você vai chegar lá. Interessante. Né? É porque quando Deus fala com a gente, Ele mostra o processo final do crescimento. Né? Ele mostra a gente com a medalha no peito, né? Já em cima do pódio. Mas a gente precisa fazer a inscrição, treinar, se alistar para a corrida, chegar lá, comprar o equipamento, o tênis, a roupa adequada, cruzar a linha de partida, correr a Nossa. maratona toda, cruzar a linha de chegada, aí pronto, a gente sobe no pódio e recebe a medalha. É. Então, quando a gente cresce debaixo de uma palavra de Deus, pode até doer, mas a gente foca na promessa. Exato. E aí a gente não desiste no meio do caminho. Perfeito. Vai doer, vai incomodar, mas você fica tranquilo porque você vê o final do processo. Você tem uma garantia de que todo o processo, toda dor vão valer a pena. Né? Então, nós temos em Deus essa garantia. O Sim. mundo não tem, mas nós temos. Então, mesmo que crescer dê medo, a gente não tem que olhar para as incertezas e pelo processo. A gente tem que olhar para a promessa. Exato. Né? Então, eu não tenho medo de crescer porque o meu pai está do meu lado, Isso. administrando e gerenciando o meu crescimento, inclusive na hora da dor do crescimento do processo. Muito bom. Em contrapartida, nem todos crescem. É. Nem todos crescem. Porque tem que querer também. E porque tem tem que que se disponível. colocar para É, dor, tem que é. deixar a dor chegar, É. suportá-la, porque existe muita gente neófita, muita gente verdade. que não quer sofrer. Ele entende que tudo tem que vir pronto para ele. Exato. E com isso, ele acaba ficando para trás. Verdade. Porque ele não é um bom corredor. Ele não é um bom lutador. É, ou ele não treinou, né? Ele Ele já não quer participar treinou. da corrida, mas não quer treinar. Ou Exatamente. então é o contrário. Ah. Ele é muito ansioso, só quer treinar, mas não quer descansar. Porque tem o hormônio, que é o hormônio do crescimento, que é o GH, que ele só é ativado para crescer no descanso, Olha. enquanto você está dormindo. Olha. Então tem crianças e adolescentes que são agitados, que dormem pouco e crescem pouco. Sim. Por isso que adolescentes têm muito sono, porque Muito. precisa É crescer. verdade. É Né? Mas verdade. aí entra a fé. É. Porque enquanto nós descansamos, Deus trabalha por Uau! nós. É maravilhoso. Então, até nisso, É. até nisso nós precisamos estar em linha com em Deus, linha com crendo Deus. que Deus está trabalhando a nosso favor. Exatamente. E veja bem, descansar é complicado, É. porque somos ansiosos É. por natureza, porque queremos ver a linha de chegada, Perfeito. queremos não só imaginar, queremos chegar sem esforço. É. E aí não tem como fazê-lo. Sim, porque a questão da gente honrar o nosso crescimento tá nisso também, né? Tá nessa delicadeza da gente observar, olha, eu tô passando por essa prova, tô passando por essa situação, tá doendo, mas eu sei que tem algo maior vindo aí.
A gente, quando tem esse discernimento, tem essa intimidade com o nosso Deus, fica mais leve também. Tá doendo, mas você sabe que vai passar daqui a pouco. Esse feeling, pra gente ter esse feeling, a gente precisa do Espírito Santo Muito. direcionando a gente. Muito. Porque com o Espírito Santo a gente vai saber a hora de agir, Exato. mas também a hora de descansar. É. Né? Então, a gente precisa agir para crescer, mas a gente também precisa descansar para crescer. Perfeito. E é só o Espírito Santo de Deus, né, alinhado ao que o Espírito Santo de Deus deseja, o que ele está falando, é que a gente vai conseguir crescer de Sim. forma adequada, Sim. sem sermos ou nos tornarmos aberrações. Exatamente. Vocês têm alguma experiência de vocês, assim, que vocês tiveram diante de uma situação em que vocês estavam tendo uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, e vocês, por algum motivo, estavam se sentindo assim um pouco culpados por isso, se sentindo ansiosos por isso? Vocês querem citar? Bem, a gente falou de ansiedade Sim. aqui, né? E agora entra essa questão da culpa pelo crescimento. Sim. Ah, Nívia! Eu dizia há pouco, em conversa aqui informal, que a vida, nós passamos por etapas e nós precisamos avançar, precisamos Exato. crescer, precisamos ter algo em nós que nos incomode a frutificar, a dar Sim. frutos e ir além. E quando isso acontece, que a gente olha os resultados e a gente percebe que nem todo mundo chegou, Nívia, em algum momento, a gente se sente culpado por ter Sim. conseguido chegar. Olha que loucura. Que loucura. Isso já aconteceu comigo, de eu imaginar, de eu dizer, bem, eu não sou digno absolutamente de nada. Mas Deus assim o quis. Sim. Deus assim o quis, evidentemente, com esforço, com batalha, Claro, com prova, claro. com labuta, Sim. com guerra. Mas a gente conseguiu alcançar alguns objetivos? Sim, alcançou. Ainda tem um bocado para alcançar. E a gente olha para trás e vê algumas pessoas que ficaram para trás e a gente se sente... qual seria a palavra? A gente quer trazer, né? A gente queria trazer junto, né? Queria Mas ver nem todos- todo mundo... Queria ver todos crescerem conosco, né? E nem todos estão no mesmo foco, Exato. na mesma visão. Exato. E aí a gente olha para trás e vê algumas pessoas que ficaram e em algum momento a gente se sente culpado. Olha que loucura isso. Mês passado mesmo a gente passou por uma situação, eu e meu esposo, e aí quando eu saí do local eu falei, se eu pudesse, parava um caminhão aqui com todos os recursos que essa pessoa precisa, ia resolvendo tudo para ela. E aí meu marido falou, não faça isso, porque se você fizer isso, você pode abortar o processo de crescimento dela. O que ela precisa, Deus vai prover. Ela não precisa de você, ela precisa da fé, precisa de Deus. Nossa. Mas se você entra e tenta ajudá-la, se você quiser tentar fazê-la crescer mais rápido, você pode inclusive matar o projeto. Então deixa ela crescer no tempo dela, ao menos que Deus fale com você. Eu quero te usar como instrumento para ajudá-la, mas senão não interrompa o processo de crescimento do outro. E por isso muitas vezes a gente quis trazer pessoas para desfrutarem conosco de lugares, de ciclos, e elas não tinham raiz, não tinham a estrutura para Perfeito. suportar aquele tempo. Sim. Nós tínhamos, mas elas não. Então nós vimos muitas pessoas não resistirem, não suportarem, a culpa não foi delas, a culpa foi nossa, porque nós Exato. trouxemos pessoas para um tempo que elas não estavam preparadas para viver. E a questão de honrar, né, o nosso crescimento é a gente também ter... Dói, dói. A gente quer trazer junto, a gente quer agarrar naquela situação ou com aquelas pessoas, mas a gente entender que Deus está cuidando de todas as coisas, de todos nós. Então, o nosso tempo é esse e do outro vai ser daqui a pouco. E a gente tem que esperar esse tempo, né? Não tem como a gente fugir disso. E nesse segundo bloco, eu tenho aqui Keila Araújo e Alessandra Soares. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bom, Alessandra? Tudo ótimo, tudo colorido, né? Para esse verão aí, né? Vamos arrebentar aqui na Isso Casa aí. Conexão. Isso. Bom, nós estamos falando sobre honrar o nosso crescimento.
E aí a gente não tem como deixar de falar sobre que crescer dói, a gente está em constante crescimento, a gente precisa aceitar o tempo de Deus nas nossas vidas. Crescer não é fácil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não é fácil, é muito assunto, né? Esse tema, podemos ficar aqui, acho que o dia inteiro que vamos ter o que falar. Falando em crescimento, você me fez lembrar de um dos contos do meu último livro. Sim. O título dele é Crescer pra quê? E a história de uma jovem que começa o conto falando da sua mãe, comentando, né, que quando ela era muito criança, ela sentia dores nas pernas. E a sua mãe falava para ela, não esquenta, minha filha, são dores de crescimento, um dia passa. E a vida foi rolando, ela ficou adolescente, jovem, e as dores que ela agora enfrentava eram muito piores do que as dores de crescimento das pernas. E no conto ela fala que ela preferia voltar a ter somente as dores de crescimento, porque ela sabia que ia passar. É verdade. E termina o conto ela falando, né, que na vida nós precisamos passar por situações difíceis, dolorosas, e que não podemos mais chamar a mamãe, né? E agora chegou a hora, eu falo no finalzinho, que acabou a hora da papinha e chegou a hora da feijoada. E a vida é isso, né? É uma constante comer uma feijoada pesada, difícil, descansa e vai lá e encara mais uma. Aí tem uma sobremesa de vez em quando, É verdade. mas a vida é assim, né? Crescer dói, né? É verdade. Então, você falou sobre honrar o crescimento, né? A palavra honrar significa você ter consideração a uma posição, né? De que posição a gente está falando? Do crescimento. Não dá para falar de crescimento sem a gente falar de processos. Sim. Então, os processos nada mais são do que os caminhos, né? Aquele caminho por onde a gente passa e que nós temos que passar observando. Né? Essa observação nos leva ao crescimento, ou seja, nos leva a uma maturidade. Exato. E muitas das vezes, por esse caminho, a gente não vai encontrar só flores, rosas, né? Arbustos lindos de maneira nenhuma. Nós vamos encontrar buracos, nós vamos encontrar pessoas ruins, que vão se relacionar com a gente, vamos encontrar pessoas que vão tentar nos parar, né? Estradas esburacadas, ora esburacadas e ora um asfalto liso. Verdade. Mas todas essas condições vão colaborar para o nosso processo. Exato. E vão trazer maturidade, principalmente os espinhos, né? É verdade. E é muito interessante que a cada segundo da nossa vida, como agora nós estamos vivendo, nós estamos em transformação. Então, o que eu vivi ontem não serve mais muito para o meu dia de hoje. E a gente precisa ter isso em mente, que as nossas experiências mudam também. A gente vai sendo provado mais fortemente. A gente começou de um jeito, a gente vai terminar de outro. A gente começou talvez de um jeito mais simples, ou mais sonhador ou sonhadora, e a gente vai terminando a nossa trajetória um pouco mais pesado, um pouco mais racional, um pouco mais firme. E a gente precisa honrar isso. A gente precisa respeitar, como você falou. Não é fácil porque esse processo também do crescimento também não depende só de nós. Estão envolvidos aí outros aspectos. A vontade de Deus, por exemplo, nem sempre é a nossa vontade. Não é verdade? Quem fala primeiro? Mulher Você? Então, você falou uma coisa interessante, né? Na verdade, nós nos construímos sempre. Sim. Nós nunca vamos parar de nos construirmos, né? Nunca. Porque é um caminho que não tem volta, é um caminho para frente. Somos seres sociais, você falou que Exato. todas as coisas contribuem, então a gente vai passar por esse caminho se relacionando de forma social. Sim. E tudo que passar por ali, tudo que vier para a nossa vida vai vir como estímulo. Isso. E são esses estímulos que entram
né, para dentro do nosso cérebro e transformam-se em É resposta. verdade. Então a gente vai se construir sempre, né? Sempre. Keila? Sim, com certeza. Nós usamos muito a metáfora, né, da borboleta e da transformação. Eu amo, né, o processo da borboleta e tudo que acontece dentro daquele casulo. E é muito bonito, é muito romântico falarmos de transformação, de metamorfose e tudo mais. Mas nós não podemos pular a fase do casulo, né? Pular a fase da transformação. Para chegarmos a ser transformadas, mulheres, homens, enfim, seres humanos transformados, precisamos passar por um processo que nós podemos chamar de casulo, né? E muitas vezes isso é solitário. Com certeza. Muitas vezes, se não todas as vezes, isso é com muito certeza, solitário, com né? E certeza. precisamos até atentar para isso. Não, talvez o Senhor ele esteja nos chamando para estar nesse momento de solitude, Sim. passando por esse processo de transformação, e nós ficamos meio desesperados, né? Ah, eu tô sozinha, não tem ninguém aqui comigo passando por isso junto, mas é o seu momento, é o seu processo. E cada um tem o seu momento, o seu processo de casulo, né? Até que chega esse momento tão lindo de voar, né? Mas é difícil. Mas até chegar a voar, Oh, é difícil. a gente já tentou, aí cai, vai de novo e cai de novo, não é fácil. Essas quedas contribuem, né? Os erros que nós temos, né, durante a Sim, vida, tudo isso vai contribuir para que a gente seja uma pessoa melhor, Exatamente. né? Para que a gente suba um nível a mais, Sim. suba mais um Sim. degrau, né? E é bom nós não nos sentirmos culpadas nesse momento, Sim. né? Do erro, né? Da queda. Ai, mas eu tentei me transformar agora, achei que o processo tinha acabado, ele está recomeçando, e aí vem o sentimento de culpa. Puxa vida, o que eu fiz de errado, né? Por que não está indo? Por que eu não estou voando? Todo mundo está voando, menos eu. Né? Há uma cobrança, uma cobrança externa também, eu acredito, para que esse processo seja acelerado em muitas pessoas, fazendo com que essa pessoa se sinta ainda mais culpada. Perfeito. Né? Porque honrar o crescimento também é nós sabermos que nós vamos errar. Sim. E muitas das vezes nós nos esquecemos que nós somos seres humanos e que nós erramos, o outro erra, você erra consigo mesmo, você erra com o outro erra com você, quando na verdade faz parte do processo. E a gente precisa aceitar, mas não no sentido de deixa pra lá. Não, vamos reparar o erro, vamos observar. Como você falou, Alessandra, a observação nesse momento é muito importante. É saber o que eu estou errando, no que eu posso ser melhor, como eu posso conduzir uma situação melhor para a gente não cair no sentimento de culpa. Não é verdade? Porque senão a gente fica se culpando de tudo, querendo trazer uma culpa que não é sua, que não é nossa, quando na verdade é apenas um processo que você está vivendo. A gente fica se mutilando, né? Exato. Isso não é legal, porque não é legal. Mexe com o nosso emocional e a gente se torna uma pessoa amargurada. Perfeito. E vai contaminando, né? Contamina a família, Sim. contamina as pessoas que trabalham com a gente. Isso. Então nós temos que buscar isso sim. Com certeza. Perdoar a nós mesmos, né? Sim. Saber que nós passamos por isso aí, por esse caminho errando. Somos apenas seres humanos. Apenas seres humanos. Apenas seres humanos. É verdade. E a gente pontuar aqui, né, nesse bloco aqui, a gente não deixar de viver o nosso processo de honra, de crescimento por medo. Porque o medo é um sentimento que paralisa. Porque quando você aponta um crescimento, você traz junto muitas outras novidades de outros sentimentos que você não tinha antes, ou que você não tinha experimentado antes, ou que Deus, pelo motivo dele, não tinha permitido aquilo chegar até você naquele momento. Então você passa a viver alguns processos que você fica um pouco assustado, porque faz parte do crescimento. Então honrar o crescimento também é a gente entender assim, tá doendo, tá diferente, poxa, tá muito diferente do que era, mas é isso aqui que Deus tem para mim nesse momento. E a gente não ficar querendo retroceder.
Porque às vezes dá vontade de você retroceder, porque o avançar dói também. Não Você é, falou gente? do medo, né? E assim, eu agora, de uns tempos para cá, eu tenho tido o seguinte lema: eu vou com medo mesmo. Exato. Porque o medo, ele é normal, né? Assim, um medo normal, ele é até saudável porque nos protege. Nós precisamos estar atentos ao medo que nos paralisa. Então, antes que ele chegue, eu falo, eu vou com medo mesmo. E aí, no meio do processo, o Senhor vai revelando, vai apoiando, vai abrindo uma porta, vai, sabe, escorando de um lado, escorando de outro. E a gente precisa ir, a gente precisa caminhar. É verdade. O medo nos molda, né? Vai nos moldando também. Então, vai nos tornando aquilo que Deus quer que nós sejamos. É verdade. Isso é lindo. E a gente vai com medo mesmo. Com medo mesmo. A Bíblia, você citou, né, de Deus, a Bíblia já fala sobre isso, né? Tiago, no livro de Tiago, fala das aflições, e as aflições nos levam a uma esperança, a um crescimento, a amadurecimento. É verdade. Então faz parte do pacote, né? Faz parte. Então vamos crescer, Vamos né? crescer. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos continuar falando sobre honrar o nosso crescimento. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Prazer receber vocês aqui na nossa casa Conexão Verão. Estamos chique, né? Muito! Super elegantes. A cara do verão, né? A cara do verão, rosa, verde, amarelo, é a cara do verão Conexão. Gente, a gente já conversou aqui com a outra parte, né, da equipe Conexão, e é tão interessante como cada um tem uma forma de entender a questão do crescimento. A gente entende que a nossa vida é uma sala de aula. A nossa vida dá um livro. E a gente já conversou aqui, nós já entendemos que crescer dói, que crescer dá medo, que não é fácil crescer. E eu queria que vocês falassem um pouquinho assim sobre o que nós aprendemos no nosso dia a dia sobre questões do crescimento. Interessante isso, né? Acho que uma coisa que a gente tem que ficar bem ligado, que a gente cresce no momento certo. Ótimo. Não adianta a gente ficar empurrando portas, não adianta a gente ficar querendo algo que não está no nosso momento. E a gente estava até conversando antes de começar a gravação e falando o seguinte: você não está atrasada, você está no momento certo. Ótimo. Precisamos encucar isso para que nós não excedamos, sabe? A gente não fique afobados, ansiosos, porque isso também faz com que a gente retroceda. Então, o crescimento ele precisa ser aproveitado, degustado. Exato. E celebrado, principalmente. Crescer dói, crescer nos transforma. Sim. Mas crescer traz, assim, gente, nossa, quando eu olho para trás eu fico tão feliz. Porque ainda estou em crescimento, mas até hoje, até onde eu cheguei hoje, transformou a minha vida. Exato. Se a gente olhar para as nossas experiências, para os momentos de crescimento e de dores com mais delicadeza, com mais atenção, a gente, ao invés de ficar ali murmurando, chateado, a gente vai tirar pérolas dali, não é? Não é verdade? Exatamente. Crescer, né, com a autorresponsabilidade, como a gente falou no Ressignifica, foi incrível, né? Autorresponsabilidade e autoconhecimento, eles vão fazer com que a gente cresça ainda mais, se conhecer, né? É tão importante a gente, a cada dia, né, desenvolvemos o que a gente tem de melhor, né? Com certeza. Se a gente for olhar para trás, como a Fabi acabou de falar, sim, tantas coisas que a gente deixou, né, passar, e hoje a gente olha e poder celebrar, né? É louvável tudo o que aconteceu no nosso passado, né? Que nos trouxe até aqui. Exatamente isso. Com certeza. As nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas derrotas também nos trouxeram até aqui. Conta pra mim uma experiência assim, de vocês, que vocês entenderam que foi necessário passar pelaquela situação. Vocês tiveram uma experiência assim? Tive, com certeza.
A gente começa de uma maneira e acha que da maneira que a gente começa vai ser para sempre. A gente fica sabe, Nossa, confortável, num lugar confortável, Sei. com pessoas perto da gente que a gente fala assim, cara, essa pessoa aqui vai para sempre comigo e nunca mais. Mas a gente vai crescendo. E o outro também cresce. Exato, Porque a gente também não cresce exato, sozinho, não. exato. Ninguém aqui tá dizendo que não, só eu que cresci, não. Os lugares, eles mudam, as pessoas mudam, os ambientes mudam. Por quê? Porque nós estamos mudando. É verdade. Então, assim, eu passei por isso. Eu achava que eu ia chegar hoje. Eu ainda tenho certeza que tem muito mais para chegar. Sim. Mas hoje, no dia de hoje, até hoje, eu achei que eu fosse chegar com determinadas pessoas. Foi dolorido. Às vezes é dolorido. Mas eu entendi que eu tive que passar por isso porque faz parte do crescimento. O romper com algumas pessoas, com algumas amizades, faz parte do crescimento. E eu acredito que honrar o crescimento, a gente estava falando aqui, né, no bloco anterior, é isso, né? É a gente respeitar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ainda que doa, ainda que o coração fique, às vezes, esmagado. Porque a gente acha será sempre daquele jeito, daquele mesmo formato. Aí Deus vem e desconstrói tudo. Porque o homem faz planos, né? E a última palavra vem da boca de Deus, né? Verdade, é desafiador demais a gente enxergar que a gente não está mais naquela condição, ou que a gente tem que abrir mão, né? Mas a gente tem que honrar a nossa história, né? Verdade. Honrar a nossa história vai trazer conexão com o nosso futuro, a gente vai conseguir enxergar para que caminho seguir. E não se prender, né? Eu tenho aprendido, né? Que aquela fase da minha vida já passou. Lindo isso. Agora eu tô num outro momento da minha vida, como a gente aqui no Conexão Total. Tenho aprendido muito, Nível. Eu quero agradecer a você, a Fabi. Vocês têm somado muito. E eu quero honrá-las também diante de... Mas nós também, nós aprendemos muito. É uma troca. Todos os dias. E é maravilhoso a gente entender que a gente pode muito mais do que aquilo. Exato. Tem lugares que nos limitam. Exato. Situações que nos limitam, né? E a gente enxergar como a gente está agora, com a projeção para o nosso futuro, isso é honrar o nosso crescimento. Verdade. E não é fácil chegar a esse lugar que você já chegou. Se enxergar, né? Não é fácil, porque romper dói. E às vezes nós estamos vivenciando hoje coisas que nós oramos, nós falamos aqui no bloco, mas eu orei por isso, mas Deus não conta tudo pra gente. Exato. Ele não conta tudo, então se ele contasse também, nós não teríamos continuado. Vou parar por aqui, porque vai doer demais. E a gente precisa honrar o crescimento, respeitar o que Deus une e respeitar o que Deus separa. E tem uma coisa, para vivermos novidades de vida, precisamos romper com algumas coisas, romper na educação, romper na vida, sabe, profissional. Exato. Senão a gente não cresce. Deixar algumas crenças limitantes também, né, principalmente. Sim. Sim, a gente... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento faz com que as crenças limitantes, elas sejam verdade. dissolvidas ali, ressignificadas. Com certeza. E nós, como mulheres... nós temos uma mentalidade ou uma criação um pouco mais delicada, por mais que as feministas falem, olha, não existe isso aqui está errado, não. Nós fomos criadas de uma forma mais delicada, mais amorosa, de dar mais uma chance, de querer andar de mãozinha dada. Até isso Deus vai rompendo as Com certeza. Eu falei com Francine também. A gente estava conversando lá dentro, né? Era mais ou menos essa Nos pauta. bastidores, Deus não tem, assim, ele não tem forma, ele não tem um padrão, entende? Então não adianta querer ir atrás de padrões. Nós não seguimos padrões. Deus faz comigo diferente do como faz com você, como faz com você. Mas aí junta a gente. É verdade. E aí faz com a gente junto, e no mesmo tempo que tá junto, tá separado. Nós não podemos seguir padrões. A gente gosta de estar todo mundo junto, a gente é criado nisso, a gente quer estar junto. Sim. Mas Deus faz da maneira dele. Exato. E nós precisamos ter maturidade para receber isso e para avançar. Porque também se ficar de birra, ficar batendo pezinho, não vai crescer. Não vai retroceder, vai lá Sim. pro final da fila, vai ter que ficar aprendendo tudo de novo para recomeçar. Exato. Porque
o nosso crescimento, ele está muito ligado a romper. Romper não é uma coisa, um ato fácil. Não é prazeroso. Não é prazeroso. Quando você rompe com alguma circunstância ou alguém que é difícil, tudo bem. E aí quando vem um rompimento Alguém que a gente ama. é muito ou difícil. Uma situação que a gente ama, ou alguém que a gente convive há muito tempo. E aí, como é que fica isso? Como é que fica o nosso coração e como que fica a nossa obediência também ao nosso Deus diante dessa situação? Quando a gente rompe qualquer situação, a gente vivencia um luto, né? Muito. Então, assim, Nossa. viver o luto não é fácil. Não é. É dolorido. É. E é solitário também. É só você que sente. As pessoas podem sentir junto com você, mas quando é diretamente com você, as pessoas se solidarizam, mas você sente sozinho. Exato. Então, assim, ninguém fica soltando fogos, não. Porque tá rompendo, não. Exato. A gente sente sim. Mas nós temos um consolador. E esse consolador é o mesmo que nos está direcionando para o crescimento. E ele vai nos levando para esse lugar de maturidade. E nós vamos, no meio desse luto, a gente vai ressignificando e vai fazendo novos elos e novas amizades e vamos avançando. Exato. E eu voltei aqui com o Ricardo Galindo para nós aproveitarmos aqui a presença do Cristiano e a gente continuar falando sobre essa mesma pauta, mas numa perspectiva masculina. Será que tem diferença da forma do homem pensar, da mulher pensar na questão de honrar o crescimento, das rupturas da vida, das coisas que acontecem sem a gente esperar? A gente sabe que com o tempo nós vamos aprendendo a lidar com algumas situações. A gente não nasce aprendendo e não aprende rápido. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vou deixar o Cristiano. Sim, à vontade. Cristiano, é contigo. Vamos lá, o processo do crescimento, o amadurecimento do homem. Posso falar na minha vida. Sim. Né? Eu tive algumas rupturas logo na minha infância, né? A perda da minha mãe e ter que amadurecer um pouco mais rápido sem a presença. Né? Foi necessário. Sim, o amadurecimento meio que forçado de conhecer um pouco mais do mundo sem aquele colo. Nossa, né? Enfrentar as dificuldades e olhando o exemplo do meu pai. Assim, um homem que enfrenta a dificuldade, que perdeu coisas, levantou a cabeça, poxa, é assim que funciona? E o meu processo de vida também foi assim. Sim. Né? Foi um processo assim como a árvore. Vamos fazer aquela analogia da palmeira? Sim. Primeiro ela tem que crescer a raiz. Ela tem que se estruturar embaixo para depois ela subir e crescer. Porque quando a tempestade chega, ela vai balançar. O vento vai bater. Vai cair até o fruto, sim, mas ela permanece de pé. É verdade. Então, na perspectiva do homem, a necessidade de você estar enraizado, com os pés firmes, para poder suportar o processo, para chegar no propósito, é uma máxima. Nós precisamos estar com os pés firmados no chão, no Senhor. Exato. Para poder vencer os desafios. É verdade. A gente sabe que a vida nos traz aprendizado. Como a sua experiência, né, de perder a sua mãezinha tão cedo. Sim. A gente não escolhe esses momentos. É verdade. Acontece. E aí, como a gente faz no meio dessa tempestade para continuar crescendo, Ricardo? Ninguém, como você bem disse, espera. Tem uma frase até interessante que eu nunca mais me esqueci: o imprevisível é para todos. Então ninguém espera que aconteça o pior conosco em algum momento da nossa vida. É verdade. Ninguém espera. Mas a vida nos ensina tanta coisa. E a vida é cíclica. Exato. Um dia você está em cima, em outro tempo no meio, daqui a pouco embaixo e opa, subiu de novo. É verdade. E essa roda da vida é o que nos ensina. Então, de maneira que
A gente passa por tanta coisa na vida que a gente aprende a suportar as dores. Suportar. Não que seja bom. Não é fácil. Não é fácil. É. Mas olha, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui. Em tudo, a Bíblia diz, em tudo dai graças. E nós precisamos saber ser gratos. Olha o que eu vou dizer, hein? Pelos problemas. Lindo. Precisamos ser gratos, porque é tratamento de Deus para a nossa vida. Exato, Sabe, Cris? exato. Quando os problemas advêm, é esse momento em que a gente cresce. E quando a gente sente o cuidado de Deus conosco no meio dos problemas, isso nos fortalece. Nos dá uma segurança, a gente saber que a gente está passando por um momento difícil, é uma situação, às vezes, assim, que a gente nunca passou antes. E aí você fica um pouco assim, às vezes assustado, mas Deus está ali com você. Deus está se manifestando através de uma situação nova na sua vida. Porque a vida nos testa, não é? É verdade. A vida nos testa. Fala um pouquinho sobre isso, gente. Os testes da vida, os embates. É verdade. A gente passa por situações que a gente nunca passou antes, às vezes. Nive, é interessante essa fala, porque eu tive que lidar com várias situações na minha vida. Uma delas foi o desemprego em um determinado momento, que para mim foi novo. Eu estava bem, estava abastado, tranquilo, e de repente me sobreveio a notícia de que eu estava desempregado. E eu fiquei agora. Nossa. O que fazer? Isso. E eu não conseguia encontrar na minha área. Falei, mas eu só sei fazer isso. E comecei a querer me limitar. E achava, eu sou muito bom no que eu faço e agora eu não sei mais o que fazer. Então eu tive que me reinventar, ressignificar toda aquela situação para poder criar uma nova estratégia, porque como pai, né, como homem, me colocando na posição de provedor, falei, não, eu tenho que me posicionar. Eu poderia ficar prostrado, né, como o Ricardo falou. É fácil? Não é. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos entender que a tempestade vai chegar. Exato. Ela vai vir. Exato. E quando ela vier, será que eu estarei pronto para enfrentá-la? Isso. As armas corretas para poder seguir. Sun Tzu, na Arte da Guerra, fala isso. Se você conhece a si próprio, conhece o seu inimigo e conhece o terreno, você vai vencer todas as batalhas. Que lindo. Então nós precisamos conhecer a nossa estrutura, Exato. conhecer o campo de batalha e nos prepararmos para enfrentar o nosso inimigo. Isso. Então nós temos essa batalha travada em nossas vidas, nós homens, que o Ricardo também é casado com a dona Valéria, nossa querida Valéria, e Ricardo como homem é provedor também, e vê-se essa necessidade de enfrentar, de lutar. Não, eu preciso me colocar na posição de ressignificar, de mudança, de vamos trabalhar de outra forma. Hoje, como psicanalista, entendendo um pouco sobre a psique humana. Exato. E as limitações que nós mesmos deixamos com que a mente nos domine. Sim. Né? Nos colocamos como seres inferiores muitas das vezes. Eu não vou conseguir, eu não vou fazer, mas nós precisamos romper. Você é um homem que está ouvindo agora. Você vai vencer, você vai romper, você vai conseguir, porque o Senhor está contigo. É só crer. Creia que o milagre vai acontecer na sua vida. E as próprias experiências que advêm, nos ensinam, elas são frutos da obra que Deus tem na nossa vida. Exatamente. Perfeito. Nós não estamos vivenciando situações aleatoriamente, ou de qualquer jeito, ou são meras coincidências, não. É um caminho traçado por Deus para a nossa vida. Por isso que a gente tem que honrar o crescimento. Tá doendo? É Deus. Tá difícil? É Deus. Tô com medo? É Deus. Eu acho interessante o seguinte, Nívia. Muitas das vezes as pessoas já vislumbram o final da trajetória, mas esquecem de apreciar o caminho. O caminho de pedras de aprendizado, o caminho de flores, a caminhada é necessária para o crescimento. É necessário. Mas as pessoas focam no final e acabam esquecendo de honrar todo aquele processo. Verdade. Poxa, eu sofri, eu chorei, e aí acaba acontecendo a frustração. Chega lá e sente aquela sensação de vazio.
fala, eu preciso de mais. É. Porque ela não soube apreciar o momento. É verdade. O processo de crescimento. Cada lagrimazinha que cai De nos nossos olhar olhos. e falar, caramba, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Eu passei o processo de enfermidade, né? Da Covid-19. Sim. E foram 9 meses de pós-tratamento. E eu também tive que me reinventar, né? Eu não conseguia andar, eram 5 degraus de escada, eu parava. E hoje, né, eu corro 12 quilômetros livre, né? Faço exercícios físicos, estou, para a glória de Deus, aí, plenamente gozando de saúde. Muito bom. E descobri que todo aquele processo de dor foi necessário para que eu valorizasse a minha vida. Olha aí. E hoje eu faço tudo com mais excelência, né? Hoje eu sou mais grato, né? Porque eu passei pelo processo e comecei a entender o propósito. Maravilha. Então, honra o processo, honra a caminhada que você está. Tá doendo? Honra a caminhada. Passa por ela. Vai passar pela tempestade? Vai passar pela tempestade. Não está ausente disso, não. Isso. Mas você vai chegar no objetivo se você perseverar. Então, honra isso que Deus está colocando na sua vida. Perfeito. Honrar o crescimento também é a gente ter condições e ter o privilégio e a oportunidade de nos sentarmos entre amigos, entre parceiros e dividir as nossas vivências. Honrar o crescimento é você um dia ser procurado por alguém que está, de repente, numa situação que você já esteve lá atrás. E você ter argumento, você ter uma direção para dar àquela pessoa. Legal. Porque se você não honrar o crescimento, se você não vivenciar as dores, você não tem nem legado para deixar, você não tem um exemplo, você não tem nem como aconselhar alguém. Então aí entra seu filho, seu neto, seu amigo, um colega do trabalho. Nossa, honrar crescimento é tanta coisa, né, gente? É perfeito, é verdade. Tiago Brunet, ele disse que para que nós possamos nos experimentar, precisamos olhar para o lado e ver o quanto estamos abençoando as pessoas. Lindo. O quanto estamos sendo espelhos para outras pessoas. E, na verdade, não só isso, mas o que nós temos feito em prol, efetivamente, para outras pessoas crescerem. Porque muitas pessoas só pensam nelas. Exato. Elas querem crescer, mas esquecem que Deus dá a elas para dividir, para abundar. Deus permite que ela cresça, seja em que área for, intelectual, financeira, seja em que área for. Não é só para nós. Lindo isso. Mas é principalmente para que sejamos instrumentos. E olha, quando Deus percebe que você é instrumento e se deixa ser usado, e principalmente se você tem a certeza de que aquilo que Deus está te dando é para você abençoar outras pessoas, e aquilo está dentro de você também, de maneira que você tem aquela necessidade de fazer algo por alguém. Muito bom. De sentir amor pelas pessoas, de viver esse amor, de olhar, sabe? Porque a Luciana disse o seguinte, tem pessoas que a gente não pode se colocar para ajudar, por exemplo, quando ela está no processo, ok, mas tem outras que estão no processo e dependendo de uma ajuda. Exato. E nós passamos por elas e sequer olhamos. É verdade. E precisamos ter esse start, esse despertamento, sabe, de sermos usados por outras pessoas. Afinal, o que é o Conexão Total? Se não estarmos aqui nos dando, nos doando, abrindo o nosso coração para você que está nos ouvindo, para que você possa aprender conosco, porque aqui, ó, é um aprendizado. E quem nos dá esse espírito é Deus. Deus. Então, gratidão a Deus por tudo, até pelos problemas. Exato. Temos que ser grato a Deus por absolutamente tudo, porque no caminho Ele está conosco. E está tudo escrito por Deus. Tudo não escrito. adianta, o tempo é dele, a hora é dele, e nós vamos chegar lá. Amém. Com Deus. Com Deus. Ricardo falou uma coisa interessante. Sim. Que existe também, além de honrar a Deus, honrar aqueles que estiveram à nossa volta no processo. Exato. Aqueles que estiveram conosco na hora da dor, da lágrima. A palavra de Deus diz chorar com os que choram. Né? Porque sorrir com quem sorri é fácil. Você está ali celebrando é muito fácil. Mas e na hora da dor? Aqueles que estiveram ali juntinho, ali, ó. Tô contigo, hein? Precisa de algo, né? Na hora da dificuldade, na hora da lágrima, na hora dos rompimentos, né? Ó, estou contigo. Isso faz uma diferença. E aí, quando vem o momento de você celebrar, é o momento de você olhar
e colocar aqueles que estiveram contigo sentados à mesa. À mesa com você. Então, a gente termina esse momento com essa pauta sobre honrar o nosso crescimento e a gente termina com momentos maravilhosos aqui, entendendo que honrar o crescimento também é quando a gente tem o entendimento que as provações que nós estamos passando não diz respeito só a nós. Gente, isso foi maravilhoso. Isso é um insight do céu. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, a sua história, não só nos momentos bons, os momentos difíceis também são para ser divididos. Então, quando Deus permite que você passe por algo, é para que daqui a pouco você esteja testemunhando, ajudando. Meu Deus, isso é maravilhoso. Eu quero agradecer vocês aqui, a presença, aqui a gente ouvindo uma perspectiva de homens, masculina, a gente traz aqui uma outra abordagem. E vocês estão gostando da Casa Conexão, do Conexão Verão? Pois é, o Conexão Verão vem nessa pegada, mais desconstruídos, mais à vontade. E eu vou convidar vocês agora para se assentar à mesa conosco, em que enquanto nós estivermos aqui degustando dos nossos quitutes, nós estaremos também falando de outra pauta, de outro assunto. Então, reúna aí a sua família, senta aí no sofá e vem com a gente, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra num outro ambiente. Beijos! Olha só quem tá aqui, ó. Meu assistente. Lívia Muniz. Oi! Hoje é dia de gravação. Hoje é dia de gravação. Então, hoje tem Conexão Total. Tem, Verão. Verão. Então, aguarde que vai ter coisa boa pra você, hein? Isso. E graças a Deus, né, que o Senhor começou uma boa obra, mas melhor do que começar é dar prosseguimento a essa boa obra. Tamo junto, amigo. Excelente. Olha, gente, coisa mais linda. Imagina acordar assim todo dia. Maravilhoso, né? Então é isso aí, ó. Tá vendo? Já preparando pra gravação aí, ó. Do nosso Conexão Total. Pode aguardar que vem coisa boa por aí. Olha a galera aqui caminhando em Niterói, Piratininga. Olha aí a produção. Conexão Total! Sou herdeiro dessa vida abundante que Deus preparou pra mim. Por isso canto, danço, expresso meu louvor a ti, te adoro, meu Senhor. Tô na bênção, debaixo da unção. Meu filhão, começando hoje aqui na produção. Meu lindo, primeiro dia dele hoje, meu marido. Todo mundo junto hoje, ó. Acabou, Lívia. Porque não deu tempo da gente fazer nada. Olha aqui, banquete que ela preparou pra gente. Aqui, A Valéria é rápida, né? Oi! Está num lugar tão lindo, tá com uma vista tão maravilhosa. Vai ser top esse programa, hein? Sou herdeiro dessa vida abundante que Deus preparou pra mim. Josias. Olha o bonitão lá,